Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 18 de agosto. O clima na Boaz continuava tenso e cheio de movimentações nos bastidores. Desde cedo, Ricardo chantageia Jaques, usando informações comprometedoras para tentar obter vantagens. A conversa foi carregada de insinuações e ameaças veladas, deixando claro que Ricardo estava disposto a tudo para manter sua influência, e que Jaques teria de agir com cautela para não perder o controle da situação. Enquanto isso, longe dos jogos de poder, o momento mais sensível se desenrolava. Nina e Léo cuidam de Filipa, que se emociona. A moça, ainda abalada, recebeu o carinho e a atenção dos dois, permitindo-se deixar transparecer a vulnerabilidade que vinha tentando esconder. Léo foi atenciosa, preparando algo para que Filipa se sentisse confortável, enquanto Nina tentava animá-la, mesmo sabendo que aquela ferida emocional não cicatrizaria rapidamente. Filipa, com os olhos marejados, agradeceu, e o silêncio entre elas dizia mais que qualquer palavra. Na Boaz, a disputa pelo poder se oficializava. Jaques assume a presidência da Boaz, impondo sua presença e deixando claro que comandaria à sua maneira. Logo, Cam e Pan pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio, preocupadas com as mudanças bruscas que Jaques estava implementando. Samuel tentou contemporizar, mas o peso da posição de Jaques e as implicações de suas decisões começavam a gerar desconforto interno. Enquanto todos se ajustavam a essa nova configuração, Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. A conversa foi direta, com Ricardo tentando extrair dela alguma confissão ou deslize, mas Tânia, com seu habitual jogo de cintura, desviou habilmente das provocações, escondendo a intensidade do que realmente sentia. Era evidente que sua ligação com Jaques ainda mexia com ela, mas preferiu manter as aparências intactas. No salão, um problema sério começava a se desenrolar. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. O tom de Ryan foi firme, quase ríspido, preocupado com a presença de Lucas num ambiente que agora estava sendo usado para atividades que poderiam lhe trazer problemas. Lucas, surpreso, tentou argumentar, mas Ryan sabia que a situação era perigosa e precisava ser contida. No meio disso, no núcleo policial, uma atitude suspeita chamou a atenção. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Marlon, atento aos detalhes, notou a movimentação estranha de Palmeira e, mesmo sem provas concretas, começou a ligar os pontos, percebendo que aquele não era um episódio isolado. Sua expressão de desconfiança deixava claro que ele pretendia investigar mais a fundo. Por outro lado, no jogo de alianças, Davi apoia Jaques, oferecendo conselhos e respaldo para as decisões tomadas na presidência. Essa proximidade fortalecia Jaques, que começava a se cercar de pessoas de confiança para consolidar seu comando. No entanto, nem todos reagiam bem a essa nova fase. Tânia implora pelo perdão de Jaques, num momento carregado de emoção. Ela tentava, de todas as formas, apagar as mágoas do passado e reconquistar algum espaço na vida dele. Jaques, porém, manteve-se firme, evitando deixar os sentimentos influenciarem suas decisões. Enquanto isso, em um cenário mais leve, Nina se aproxima de Danilo, e Pan vê. O olhar curioso e avaliador de Pan revelava que ela percebia essa aproximação com atenção redobrada. Nina e Danilo conversavam de maneira descontraída, trocando risos, mas para quem observava, havia ali um clima que poderia gerar novos conflitos. No campo afetivo, Léo e Samuel ficam juntos, aproveitando o momento de intimidade e cumplicidade. Os dois, que já vinham fortalecendo a relação, pareciam ainda mais conectados, deixando de lado, por um instante, as tensões externas que envolviam suas vidas. Por fim, uma mudança significativa no cenário pessoal de Jaques marcava o encerramento de um ciclo. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel. A decisão foi tomada sem hesitação, simbolizando um rompimento definitivo com o passado recente. Tânia assistiu à partida dele com um misto de frustração e ressentimento, enquanto Jaques seguia adiante, decidido a escrever um novo capítulo, cercado agora pelo espaço e pela estrutura que a mansão lhe proporcionava. Essa sequência de acontecimentos deixou claro que as peças no tabuleiro estavam se reposicionando. Jaques consolidava seu poder na Boaz, mas acumulava inimigos e desafetos. Enquanto Ricardo seguia com suas tramas, Tânia lutava contra seus próprios sentimentos e os núcleos de amizade e romance enfrentavam mudanças. No fundo,
Cada gesto e cada palavra carregavam intenções ocultas, e o jogo estava longe de terminar. Terça-feira, 19 de agosto. A notícia de que Jacques havia deixado a casa de Tânia para se instalar na mansão de Abel repercutiu rapidamente entre todos os envolvidos. Para alguns, a mudança era apenas um detalhe logístico, mas para quem estava emocionalmente envolvido, foi um golpe difícil de digerir. Samuel se desespera com a mudança de Jacques para a mansão. Ele não conseguia esconder a inquietação que o consumia, sentindo-se cada vez mais afastado e inseguro em relação ao rumo que as coisas poderiam tomar. A presença de Jacques na mansão simbolizava não apenas uma nova fase, mas também um distanciamento definitivo de tudo que antes os ligava. Samuel, inquieto, tentava encontrar formas de se aproximar novamente, mas sabia que a barreira entre eles agora era muito mais sólida. Enquanto isso, a ferida aberta em Tânia sangrava de raiva. O abandono de Jacques e a perda da influência que antes exercia sobre ele a deixaram tomada por um ressentimento amargo. Tânia jura vingança contra Jacques, proferindo palavras carregadas de rancor para si mesma e para quem estivesse por perto. Seu olhar era duro, e cada frase que dizia transbordava o desejo de vê-lo cair, custasse o que custasse. Para Tânia, não se tratava mais de reconciliação. Era guerra declarada, e ela estava disposta a usar qualquer arma à sua disposição. No núcleo mais leve, uma relação chegava ao fim. Pan afirma que o namoro com Danilo acabou. A decisão foi comunicada sem rodeios, com um tom firme que não deixava espaço para dúvidas. Pan parecia decidida a seguir em frente, embora seu semblante revelasse que a escolha não fora fácil. Danilo, por sua vez, absorveu a notícia com uma mistura de frustração e resignação, entendendo que insistir seria inútil naquele momento. O clima entre Tânia e Filipa atingiu um ponto de ebulição. Sem medir palavras, Tânia acusa Filipa de roubar seu marido. A cena foi intensa, com Tânia avançando verbalmente, usando um tom de voz que cortava o ar. Filipa, visivelmente abalada, tentou se defender, mas antes que a discussão se prolongasse, Jacques interveio. Com postura firme, ele não hesitou em tomar uma atitude drástica. Jacques expulsa a ex-mulher da mansão. Foi um momento de ruptura definitiva, e a saída de Tânia da propriedade carregava não apenas a força de um rompimento pessoal, mas também um recado claro sobre quem realmente tinha o controle da situação. Enquanto esse confronto fervia, em outro núcleo, um pequeno artifício era usado para evitar encontros indesejados. Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. A manobra foi feita com cuidado para não levantar suspeitas, e Gisele acatou, sem perceber o real motivo por trás da mudança de planos. Breno e Caco, por sua vez, ficaram apenas com a justificativa superficial, sem imaginar que havia uma intenção velada na desistência. No ambiente familiar, um momento de solidariedade silenciosa se destacou. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jacques. A cumplicidade entre as duas foi fundamental para que Rosa conseguisse manter as aparências e não demonstrar fragilidade. Sofia, atenta aos mínimos detalhes, desviava o foco das conversas e ajudava a criar situações que impediam Jacques de perceber qualquer sinal de debilidade. Rosa agradeceu discretamente, ciente de que aquele apoio era essencial para manter seu segredo protegido. Mas o dia ainda reservava mais um momento tenso. A raiva de Tânia não encontrava limites. Determinada a fazer Jacques sentir o peso de sua fúria, Tânia ameaça Jacques de forma direta, deixando claro que não recuaria até conseguir prejudicá-lo. A ameaça soou como uma promessa e, conhecendo o histórico dela, Jacques sabia que não poderia subestimá-la. Seu olhar firme ao encarar Tânia demonstrava que não tinha intenção de ceder, mas no fundo, a consciência de que ela era capaz de muito mais do que aparentava o deixava em alerta. Cada movimento desse dia desenhava um cenário em que as alianças se quebravam, os relacionamentos mudavam de forma abrupta e as intenções se tornavam mais explícitas. Samuel vivia a angústia de ver Jacques cada vez mais distante. Tânia, tomada pelo ódio, se transformava em uma ameaça iminente. Pan encerrava um ciclo com Danilo. Filipa, sem querer, se tornava alvo de acusações injustas. Ayla manipulava discretamente a agenda de Gisele. Sofia agia como guardiã do segredo de Rosa. E Jacques, mesmo no comando e em um novo lar, precisava lidar com as consequências de decisões que atraíam inimigos cada vez mais determinados. O jogo de forças estava apenas começando a mostrar sua verdadeira intensidade, e os próximos passos de cada um poderiam mudar radicalmente o rumo de todos. Quarta-feira, 20 de agosto. A notícia de que Jacques havia deixado a casa de Tânia para se instalar na mansão de Abel repercutiu rapidamente entre todos os envolvidos. Para alguns, a mudança era apenas um detalhe logístico, mas para quem estava emocionalmente envolvido, foi um golpe difícil de digerir.
Samuel se desespera com a mudança de Jacques para a mansão. Ele não conseguia esconder a inquietação que o consumia, sentindo-se cada vez mais afastado e inseguro em relação ao rumo que as coisas poderiam tomar. A presença de Jacques na mansão simbolizava não apenas uma nova fase, mas também um distanciamento definitivo de tudo que antes os ligava. Samuel, inquieto, tentava encontrar formas de se aproximar novamente, mas sabia que a barreira entre eles agora era muito mais sólida. Enquanto isso, a ferida aberta em Tânia sangrava de raiva. O abandono de Jacques e a perda da influência que antes exercia sobre ele a deixaram tomada por um ressentimento amargo. Tânia jura vingança contra Jacques, proferindo palavras carregadas de rancor para si mesma e para quem estivesse por perto. Seu olhar era duro, e cada frase que dizia transbordava o desejo de vê-lo cair, custasse o que custasse. Para Tânia, não se tratava mais de reconciliação. Era guerra declarada, e ela estava disposta a usar qualquer arma à sua disposição. No núcleo mais leve, uma relação chegava ao fim. Pan afirma que o namoro com Danilo acabou. A decisão foi comunicada sem rodeios, com um tom firme que não deixava espaço para dúvidas. Pan parecia decidida a seguir em frente, embora seu semblante revelasse que a escolha não fora fácil. Danilo, por sua vez, absorveu a notícia com uma mistura de frustração e resignação, entendendo que insistir seria inútil naquele momento. O clima entre Tânia e Filipa atingiu um ponto de ebulição. Sem medir palavras, Tânia acusa Filipa de roubar seu marido. A cena foi intensa, com Tânia avançando verbalmente, usando um tom de voz que cortava o ar. Filipa, visivelmente abalada, tentou se defender, mas antes que a discussão se prolongasse, Jacques interveio. Com postura firme, ele não hesitou em tomar uma atitude drástica. Jacques expulsa a ex-mulher da mansão. Foi um momento de ruptura definitiva, e a saída de Tânia da propriedade carregava não apenas a força de um rompimento pessoal, mas também um recado claro sobre quem realmente tinha o controle da situação. Enquanto esse confronto fervia, em outro núcleo, um pequeno artifício era usado para evitar encontros indesejados. Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. A manobra foi feita com cuidado para não levantar suspeitas, e Gisele acatou, sem perceber o real motivo por trás da mudança de planos. Breno e Caco, por sua vez, ficaram apenas com a justificativa superficial, sem imaginar que havia uma intenção velada na desistência. No ambiente familiar, um momento de solidariedade silenciosa se destacou. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jacques. A cumplicidade entre as duas foi fundamental para que Rosa conseguisse manter as aparências e não demonstrar fragilidade. Sofia, atenta aos mínimos detalhes, desviava o foco das conversas e ajudava a criar situações que impediam Jacques de perceber qualquer sinal de debilidade. Rosa agradeceu discretamente, ciente de que aquele apoio era essencial para manter seu segredo protegido. Mas o dia ainda reservava mais um momento tenso. A raiva de Tânia não encontrava limites. Determinada a fazer Jacques sentir o peso de sua fúria, Tânia ameaça Jacques de forma direta, deixando claro que não recuaria até conseguir prejudicá-lo. A ameaça soou como uma promessa e, conhecendo o histórico dela, Jacques sabia que não poderia subestimá-la. Seu olhar firme ao encarar Tânia demonstrava que não tinha intenção de ceder, mas no fundo, a consciência de que ela era capaz de muito mais do que aparentava o deixava em alerta. Cada movimento desse dia desenhava um cenário em que as alianças se quebravam, os relacionamentos mudavam de forma abrupta e as intenções se tornavam mais explícitas. Samuel vivia a angústia de ver Jacques cada vez mais distante. Tânia, tomada pelo ódio, se transformava em uma ameaça iminente. Pan encerrava um ciclo com Danilo. Filipa, sem querer, se tornava alvo de acusações injustas. Ayla manipulava discretamente a agenda de Gisele. Sofia agia como guardiã do segredo de Rosa. E Jacques, mesmo no comando e em um novo lar, precisava lidar com as consequências de decisões que atraíam inimigos cada vez mais determinados. O jogo de forças estava apenas começando a mostrar sua verdadeira intensidade, e os próximos passos de cada um poderiam mudar radicalmente o rumo de todos. Quinta-feira, 21 de agosto. A notícia de que Jacques havia deixado a casa de Tânia para se instalar na mansão de Abel repercutiu rapidamente entre todos os envolvidos. Para alguns, a mudança era apenas um detalhe logístico, mas para quem estava emocionalmente envolvido, foi um golpe difícil de digerir. Samuel se desespera com a mudança de Jacques para a mansão. Ele não conseguia esconder a inquietação que o consumia, sentindo-se cada vez mais afastado e inseguro em relação ao rumo que as coisas poderiam tomar. A presença de Jacques na mansão simbolizava não apenas uma nova fase, mas também um distanciamento definitivo de tudo que antes os ligava. Samuel, inquieto, tentava encontrar formas de se aproximar novamente,
mas sabia que a barreira entre eles agora era muito mais sólida. Enquanto isso, a ferida aberta em Tânia sangrava de raiva. O abandono de Jacques e a perda da influência que antes exercia sobre ele a deixaram tomada por um ressentimento amargo. Tânia jura vingança contra Jacques, proferindo palavras carregadas de rancor para si mesma e para quem estivesse por perto. Seu olhar era duro, e cada frase que dizia transbordava o desejo de vê-lo cair, custasse o que custasse. Para Tânia, não se tratava mais de reconciliação. Era guerra declarada, e ela estava disposta a usar qualquer arma à sua disposição. No núcleo mais leve, uma relação chegava ao fim. Pan afirma que o namoro com Danilo acabou. A decisão foi comunicada sem rodeios, com um tom firme que não deixava espaço para dúvidas. Pan parecia decidida a seguir em frente, embora seu semblante revelasse que a escolha não fora fácil. Danilo, por sua vez, absorveu a notícia com uma mistura de frustração e resignação, entendendo que insistir seria inútil naquele momento. O clima entre Tânia e Filipa atingiu um ponto de ebulição. Sem medir palavras, Tânia acusa Filipa de roubar seu marido. A cena foi intensa, com Tânia avançando verbalmente, usando um tom de voz que cortava o ar. Filipa, visivelmente abalada, tentou se defender, mas antes que a discussão se prolongasse, Jacques interveio. Com postura firme, ele não hesitou em tomar uma atitude drástica. Jacques expulsa a ex-mulher da mansão. Foi um momento de ruptura definitiva, e a saída de Tânia da propriedade carregava não apenas a força de um rompimento pessoal, mas também um recado claro sobre quem realmente tinha o controle da situação. Enquanto esse confronto fervia, em outro núcleo, um pequeno artifício era usado para evitar encontros indesejados. Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. A manobra foi feita com cuidado para não levantar suspeitas, e Gisele acatou, sem perceber o real motivo por trás da mudança de planos. Breno e Caco, por sua vez, ficaram apenas com a justificativa superficial, sem imaginar que havia uma intenção velada na desistência. No ambiente familiar, um momento de solidariedade silenciosa se destacou. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jacques. A cumplicidade entre as duas foi fundamental para que Rosa conseguisse manter as aparências e não demonstrar fragilidade. Sofia, atenta aos mínimos detalhes, desviava o foco das conversas e ajudava a criar situações que impediam Jacques de perceber qualquer sinal de debilidade. Rosa agradeceu discretamente, ciente de que aquele apoio era essencial para manter seu segredo protegido. Mas o dia ainda reservava mais um momento tenso. A raiva de Tânia não encontrava limites. Determinada a fazer Jacques sentir o peso de sua fúria, Tânia ameaça Jacques de forma direta, deixando claro que não recuaria até conseguir prejudicá-lo. A ameaça soou como uma promessa e, conhecendo o histórico dela, Jacques sabia que não poderia subestimá-la. Seu olhar firme ao encarar Tânia demonstrava que não tinha intenção de ceder, mas no fundo, a consciência de que ela era capaz de muito mais do que aparentava o deixava em alerta. Cada movimento desse dia desenhava um cenário em que as alianças se quebravam, os relacionamentos mudavam de forma abrupta e as intenções se tornavam mais explícitas. Samuel vivia a angústia de ver Jacques cada vez mais distante. Tânia, tomada pelo ódio, se transformava em uma ameaça iminente. Pan encerrava um ciclo com Danilo. Filipa, sem querer, se tornava alvo de acusações injustas. Ayla manipulava discretamente a agenda de Gisele. Sofia agia como guardiã do segredo de Rosa. E Jacques, mesmo no comando e em um novo lar, precisava lidar com as consequências de decisões que atraíam inimigos cada vez mais determinados. O jogo de forças estava apenas começando a mostrar sua verdadeira intensidade, e os próximos passos de cada um poderiam mudar radicalmente o rumo de todos. Sexta-feira, 22 de agosto. O ambiente já estava carregado quando o confronto começou. Léo enfrenta Jacques, apoiada por Samuel. A postura de Léo era firme, os olhos fixos nele, sem recuar diante da pressão. Jacques, com aquele olhar calculista e tom autoritário, tentou impor a última palavra, mas Léo não se intimidou. Ao lado dela, Samuel mantinha-se ereto, cruzando os braços, deixando claro que não permitiria que Jacques a intimidasse sozinho. O embate não foi apenas de palavras, mas de energia. Ficou no ar uma tensão que deixava claro que a relação entre eles estava marcada por feridas ainda abertas. Enquanto isso, em um canto mais reservado, Nina questiona Filipa sobre seus sentimentos por Jacques. O tom da conversa era íntimo, quase cúmplice. Nina queria entender se havia algo além da relação amistosa entre Filipa e ele, ou se aquelas aproximações eram puramente circunstanciais. Filipa, sempre evasiva quando o assunto mexia com seu coração, tentou desconversar, mas não conseguiu esconder um leve embaraço.
Nina, perspicaz, percebeu que havia mais ali do que Filipa estava disposta a admitir naquele momento. Em outra parte da casa, sozinho, Jacques sonha com Olivia. Era um sonho intenso, com imagens misturadas entre passado e presente. A figura de Olivia surgia luminosa, trazendo à tona lembranças que o deixavam perturbado. Ao despertar, Jacques demorou alguns segundos para entender que estava novamente no presente, e um resquício daquele sonho ainda pairava em seu olhar distante. Não era apenas nostalgia, parecia uma lembrança que mexia profundamente com suas emoções. Enquanto ele tentava se recompor, outra trama silenciosa se desenrolava. Sofia arma para Jacques. Com passos cuidadosos e expressão calculada, ela movia suas peças de forma a enfraquecê-lo sem que ele percebesse. Pequenos gestos, informações plantadas nos ouvidos certos, detalhes que só fariam sentido mais tarde. Sofia tinha um objetivo claro e estava disposta a agir com paciência estratégica para alcançá-lo. Em meio a essa atmosfera de manobras e sentimentos, Sofia também encontrou tempo para agir como incentivadora. Em uma conversa particular, Sofia incentiva Samuel a pedir Léo em namoro. A fala foi direta, mas o tom foi afetuoso. Ela ressaltou o quanto Léo e Samuel já demonstravam afinidade, e que esperar demais poderia ser um erro. Samuel, surpreso, ficou pensativo. Havia nele uma mistura de ansiedade e esperança diante da ideia. Sofia, ao perceber que havia tocado algo sensível, sorriu de leve, como quem sabe que plantou uma semente. Mais tarde, a tensão entre Jacques e os demais voltaria a ser comentada. Samuel comenta com Rosa as atitudes de Jacques na fábrica. Ele descreveu com detalhes a forma autoritária com que Jacques vinha tratando os funcionários, sem abertura para diálogo. Rosa ouviu atenta, com expressão grave, mas também com aquela serenidade que usava quando estava calculando a melhor resposta para um problema. Suas perguntas pontuais mostravam que estava absorvendo cada detalhe, já preparando uma estratégia. Do outro lado, a resistência contra as mudanças na Boaz começava a chamar a atenção de quem estava no comando. Danilo alerta Jacques sobre a movimentação das funcionárias da Boaz. O aviso foi dado de forma objetiva, mas não sem um tom de preocupação. Jacques, com a postura rígida, ouviu atentamente, sem demonstrar abalo. Ainda assim, a informação ficou registrada em sua mente como algo que exigiria ação rápida, para evitar que a mobilização ganhasse mais força. Enquanto as disputas e desconfianças corriam por baixo da superfície, Rosa se envolvia em um projeto que lhe despertava emoções mais leves. Com a ajuda de Filipa, Léo, Sofia e Denise, Rosa organiza um baile igual ao de sua juventude. A ideia era recriar, nos mínimos detalhes, a atmosfera de glamour e alegria de outros tempos. As 4 ajudantes se dividiam nas tarefas. Filipa cuidando dos convites, Léo se encarregando da música, Sofia organizando o espaço e Denise ajustando cada detalhe da decoração. Rosa, animada, revivia mentalmente as cenas de quando tinha a mesma idade que elas, e seus olhos brilhavam a cada novo progresso nos preparativos. No dia do baile, a casa ganhou um ar de festa que há muito tempo não se via. Música suave ecoava, vestidos e ternos bem alinhados circulavam pelo salão, e o cheiro de perfumes finos se misturava ao de flores frescas. Rosa observava tudo com um sorriso emocionado. Mas, em um momento inesperado, a emoção deu lugar à confusão. Ao olhar para Jacques, Rosa confunde Jacques com Joseph. Por alguns segundos, parecia que ela estava conversando com alguém do passado, chamando por um nome que já não fazia parte da rotina de ninguém. A confusão deixou os presentes desconcertados, e Jacques, embora surpreso, tentou disfarçar, mantendo a compostura para não expor Rosa ao constrangimento. A cena, no entanto, não passou despercebida, deixando no ar uma preocupação silenciosa. Assim, entre confrontos diretos, perguntas íntimas, sonhos perturbadores e preparativos festivos, cada personagem seguiu movendo suas peças no tabuleiro dessa convivência cheia de tensões. Léo continuava mostrando coragem diante de Jacques, sempre amparada por Samuel, que agora tinha um incentivo a mais para se aproximar dela. Nina, observadora, seguia buscando verdades nos olhares e nas respostas evasivas de Filipa. Jacques, dividido entre lembranças e desafios atuais, precisava lidar com Sofia, que se mostrava ao mesmo tempo confidente e adversária, e com uma fábrica em ebulição. Rosa, apesar da confusão, ainda conseguia trazer leveza, organizando um baile que unia passado e presente, e que, de alguma forma, acabaria deixando marcas em todos. Sábado, 23 de agosto. O salão estava tomado por uma atmosfera mágica. Todos embarcam no devaneio de Rosa e aproveitam o baile.
Era como se o tempo tivesse voltado. A música embalava pares que giravam no centro, vestidos esvoaçavam e sorrisos se espalhavam. Rosa, ainda imersa em sua lembrança viva, parecia mais jovem, guiando o momento como se fosse anfitriã de décadas atrás. Os convidados entraram no espírito, dançando, rindo e se deixando levar pelo encanto daquela noite. Por alguns instantes, problemas e disputas ficaram de lado, substituídos por um clima de alegria. Mas nem todos estavam completamente rendidos à leveza da festa. Pan se irrita com Danilo. O motivo não foi dito em voz alta, mas o olhar impaciente dela deixava claro que algo em sua atitude ou suas palavras a havia incomodado. Danilo, por sua vez, manteve-se mais reservado, talvez para evitar que a situação se transformasse em discussão no meio do evento. Enquanto isso, em outro canto do salão, uma tentativa de reconciliação não encontrou sucesso. Gisele não aceita o perdão de Ayla. Ayla se aproximou, com um ar de humildade, tentando quebrar o gelo e desfazer as mágoas passadas. Mas Gisele, firme, balançou a cabeça, recusando. A tensão silenciosa entre as duas era perceptível, mesmo entre as risadas e a música do baile. Longe do centro das atenções, havia quem estivesse mais interessado em aproximar corações. Manuel incentiva a aproximação entre Nina e Danilo. Com palavras sutis, ele deixava claro que via ali uma possibilidade. O tom era amistoso, quase cúmplice, como quem sabe que, com o empurrão certo, algo pode acontecer. Nina sorriu de leve, sem confirmar nem negar, mas a conversa ficou registrada na memória dela. Enquanto alguns buscavam conexões, outros tramavam para alterar a estrutura de poder. Jaques exige que Ricardo afaste Rosa do comando da Boaz. A fala foi direta, carregada de autoridade e intenção. Jaques queria Rosa fora de qualquer influência sobre a empresa, e não estava disposto a deixar que seu desejo fosse ignorado. Ricardo ouviu, mas manteve uma expressão controlada, sem revelar se atenderia ou não. Pouco depois, em tom mais pessoal, Nina conta para Danilo sobre Deco. O assunto parecia sensível, e ela falou com franqueza, como quem precisava dividir aquilo. Danilo escutou com atenção, assimilando as informações e guardando para si as implicações que aquilo poderia ter no futuro. Enquanto isso, Jaques estava determinado a manipular as peças a seu favor. Jaques tenta manipular Rosa, que desperta de seu devaneio e repreende o filho. Ele se aproximou com palavras doces e argumentos calculados, tentando mantê-la sob sua influência. Mas Rosa, voltando à realidade, percebeu a jogada e reagiu com firmeza. Seu tom mudou, e o olhar severo cortou as intenções dele. Jaques, por um instante, perdeu o controle da situação, e a repreensão pública deixou claro que ela não estava tão vulnerável quanto ele pensava. O baile seguia, mas as conversas paralelas revelavam pequenas intrigas e percepções. Nina diz a Filipa que gostou de vê-la com Jaques. O comentário foi carregado de uma observação atenta, talvez até de um certo incentivo. Filipa, ligeiramente surpresa, respondeu com um sorriso tímido, sem se aprofundar na conversa, mas guardando a observação para si. Já Léo, mesmo em meio à música e à alegria, não conseguia evitar a preocupação. Léo se preocupa com Stephanie. Seus pensamentos voltavam para a amiga, imaginando se ela estava bem, e o semblante dela, em certos momentos, denunciava essa inquietação. Era como se a festa fosse um pano de fundo para uma preocupação mais urgente. Em outro movimento calculado para gerar tensão interna, Jaques promove Pan em detrimento de Natara, a fim de criar inimizade entre as duas. O anúncio foi feito de forma estratégica, quase casual, mas o efeito foi imediato. Natara, surpresa e visivelmente contrariada, não escondeu o desconforto. Pan, por sua vez, reagiu com uma mistura de orgulho e cautela, percebendo que a promoção poderia vir acompanhada de conflitos. Enquanto isso, longe dos olhares da maioria, outro jogo perigoso acontecia. Palmeira chantageia Manuel, e Marlon desconfia. Palmeira se aproximou de Manuel com uma postura ameaçadora, dizendo algo em tom baixo, mas carregado de pressão. Manuel tentou disfarçar, mas não percebeu que Marlon observava de longe. O olhar atento de Marlon mostrava que ele estava ligando os pontos, começando a perceber que havia algo errado ali. A noite ainda reservava um momento de leveza e emoção. Samuel pede Léo em namoro. O pedido foi feito de forma simples, mas sincera, com um brilho no olhar que demonstrava o quanto ele estava comprometido com aquele sentimento. Léo, surpresa e tocada, demorou alguns segundos para responder, mas seu sorriso abriu espaço para a confirmação. Era um respiro romântico em meio a tantas tensões,
um momento genuíno que parecia iluminar a noite. Assim, o baile, que começou como um devaneio nostálgico de Rosa, acabou sendo palco de encontros, confrontos silenciosos e movimentos estratégicos. As danças e risadas escondiam segredos, intrigas e planos que, mais cedo ou mais tarde, viriam à tona. Cada gesto, cada olhar e cada conversa paralela deixava claro que, mesmo em um cenário de festa, o jogo de poder e emoção nunca parava. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.